Fala, meu povo! Outro episódio do Arena Carreiras aqui com vocês, trazendo de novo um tema atual e importante para que você se veja como um profissional preparado já já quando for fazer suas escolhas ou se já estiver fazendo. O episódio de hoje vai ser sobre entrevista. Se você tem ou não medo, se sente preparado ou não, a gente vai trazer esse conteúdo para que a partir de hoje não tenha mais dúvida, tá bom? E aí a gente tem, como sempre, convidados extremamente importantes no cenário de recursos humanos, Wilca Carla e Rosana Padilha, duas companhias perfeitas para esse papo de hoje. E eu, Jeff Simão, aqui como sempre à disposição. Meninas, falem um pouco sobre vocês. Fiquem à vontade. Oi, pessoal. Eu sou Wilca Carla. Eu sou formada em RH, tenho uma especialização em gestão de pessoas, atuo quanto desenvolvedora de carreiras desde 2015 e é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que delícia. Rosana. Olá, pessoal. Eu sou Rosana, eu atuo com RH há mais de 6 anos, sou formada em psicologia e tenho também pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E hoje estou me aventurando, né, estudando economia, fazendo minha segunda graduação, mas atuo nesse ramo de entrevistas, né, há cerca de 6 anos, completando meus 7. Então temos pessoas que vivem e sabem muito de pessoas aqui, e essa é a intenção, tá? A gente vai ter um episódio bem rico, mas eu queria, antes de tudo, que vocês trouxessem pra gente qual o objetivo da etapa de entrevistas, de dinâmicas, né? Porque eu acho que o melhor jeito da gente começar é você conseguindo entender o que é que a gente que tá do outro lado busca nas pessoas. Bem, o interessante, né, tudo que o recrutador ele quer buscar naquele momento que está conhecendo, né, aquele candidato, é de fato entender se aquele profissional, né, se aquela pessoa ele vai ter alinhamento com a empresa, né, o que a expectativa que aquela pessoa, né, busca, se ela está alinhada com o que a gente vai oferecer, se a personalidade, se o jeito de ser dela também vai corresponder com o nosso jeito de ser, com o jeito de ser da nossa equipe. Então é isso que a gente acaba buscando em toda entrevista. É conhecer a pessoa, né, na sua totalidade e saber se aquela pessoa ela vai se alinhar junto com a equipe que a gente já tem aqui construída, né. Então todo recrutador ele vai ter isso em mente, conhecer a pessoa, né, o seu jeito de ser mesmo. Então o indicado realmente é a gente não mentir, a gente mostrar quem a gente é pra gente conseguir alinhar se de fato você vai ficar bem, né, trabalhando com aquele time que a gente já tem, ou se talvez seria melhor você procurar uma outra, né, uma outra equipe, uma outra função Ou em ou outro outra momento. um outro momento também para estar, né, entrando naquele time. Sim. Perfeito. É exatamente isso, Jeff. E é importante também que eu, quanto candidato, identifique se eu também quero fazer parte daquele grupo. Sim. Porque é uma escolha. A empresa vai me escolher para trabalhar naquela equipe e eu preciso saber se eu correspondo, se a empresa corresponde àquilo que eu estou buscando. Então, se os meus valores correspondem com aquela empresa, se eu vou ter prazer de estar ali, se eu vou me sentir satisfeito de estar ali. Porque imagina só, você está num lugar que não corresponde aos seus valores, né. Então é um casamento. E às vezes acabou de entrar, né. Imagina, estou no meu Exato. segundo mês, descubro que eu não queria. E por que eu comecei desse jeito? Porque a gente tá aqui, principalmente para ajudar gente. A gente quer é muito mais social, né, que qualquer outra coisa. Porque a gente vai conseguir chegar em muito mais gente do que falando nas nossas redes só. Eh eh, a gente vem de uma cultura que preparar para a entrevista era entregar um comportamento específico. Então, muito se vendeu, eu acho que algumas pessoas ainda vendem isso, como sentar, o que falar, o que e isso não quer dizer que isso não importe, mas não é mais isso, assim, de ir treinado para se Com com não é certeza. um ensaio. Vai além, né. Vai além. Eu volto para essa minha fala. Se eu entendo como é que aquela empresa ela atua no mercado, se ela é uma empresa que tem os valores parecidos com os meus, eu vou estar muito mais à vontade naquele local. Então, também é como eu me comportar numa entrevista de emprego, o que vestir, o que dizer, o que não dizer, mas vai muito além disso. Por exemplo, eu já tive casos de pessoas que entraram e com 2 dias pediram para sair, né. E aí a gente consegue, diminuir essas chances se o candidato ele for sincero, né, no momento de seleção. Às vezes a gente está precisando tanto daquela vaga, a gente quer tanto aquele emprego, que a gente constrói aquele personagem para a entrevista, né.
que a gente É. mais tem hoje em dia é ensinando como se comportar, como Sim. você falou, Sim. né. Então, às vezes, o pessoal faz aquele curso de como se comportar numa É. entrevista pra passar, mas constrói um personagem que não é seu, veste realmente uma máscara, e não é isso o ideal. Porque aí pode ser que você se depare com um cenário que você não tá, que você não vai conseguir, né, se habituar bem, Sim. e aí pede pra sair. Tive casos com 2 dias, né. É, eu também já vivenciei isso, e eu acho que isso vem dessa cultura. Porque aí, de fato, óbvio que a gente, por exemplo, trabalha com gestão há muito tempo. Dificilmente isso vai acontecer com a gente, né? Porque a gente aprende ali a olhar criticamente muita coisa. Mas se eu entregar, se eu fizer parecer que eu pareço com aquele lugar, eu posso passar. Com E aí, certeza. quando eu chego lá dentro, eu descubro o que é que tá acontecendo mesmo. Você pode passar, mas você vai se sentir frustrado no meio do caminho, né. Então por isso que é tão importante que você conheça a empresa. Conheça a empresa, busque conhecer a empresa que você está concorrendo àquela vaga. Busque também entender como é que essa empresa é vista no mercado de trabalho, porque senão você realmente se sente frustrado no meio do caminho, tá. E é legal trazer na entrevista isso, se você sabe algo sobre a empresa, é legal trazer na entrevista. Com certeza. Então a gente leva muito em consideração se perceber que a pessoa pelo menos deu uma estudada, sabe com o que que a gente trabalha, né. Ah, a empresa trabalha com o ramo da educação, por exemplo, então estuda o básico. Quantos anos que a empresa tá, né, tá se consolidando no Em mercado, que que tá estados ela trabalhando tá. exato, trabalha com o quê hoje? É só com educação? Tem outros segmentos? Né, então é interessante saber pelo menos o básico para ir para uma entrevista. E mostrar para o recrutador que você sabe pelo menos um pouquinho, já mostra Sim. que, ele teve interesse de pesquisar um pouquinho antes, então ele talvez não esteja só interessado na vaga de trabalho, mas sim trabalhar conosco, Tá nessa empresa. entusiasmado para aquilo, né. Exatamente. É, brilha. A gente tem outros episódios que vocês podem ver, que a gente fala sobre multicarreira, que a gente fala sobre soft skills, inclusive. E aí a gente trouxe isso, assim, de tem um candidato que brilha. E isso faz o candidato brilhar normalmente pra gente, né? Mas pra quem fica nervoso, normalmente o que é que deixa as pessoas muito nervosas? O que eu devo ou não falar? E aí, falem pra gente um pouco sobre isso. Tem mesmo que eu devo ou não falar? Quero saber. Vou fingir que eu não imagino. Tem sim. Tem coisas a gente vai o recrutador ele vai estar perguntando, né, vai deixar o candidato mais, À à vontade. vontade possível, né, justamente para a gente conseguir pegar detalhes da Comportamento natural. personalidade da pessoa, né, realmente comportamento natural. Então acaba que às vezes as pessoas ficam, né, muito à vontade e vão falando coisas que vão te prejudicar no processo seletivo. E aí eu não estou dizendo que é para mentir, não é isso. É. Mas, por exemplo, quando uma pessoa tem problemas com pontualidade, acontece. Então, é uma coisa que você está trabalhando. E aí, quando você pontua isso e não fala que está querendo melhorar, não pega bem. Então, você só joga lá um Chego ponto, sempre atrasado. um defeito. Eu sempre fico atrasado, eu sou assim. Ainda fala com entusiasmo, mas eu sempre fico Eu sou atrasado. assim Sou assim, mesmo. sou Isso, assim. Mas e aí não fala: "Sim, mas eu tô tentando melhorar". Não, só jogou lá que é atrasado, geralmente faz isso, e não disse o que iria melhorar, então isso pega mal. E nunca tente, né, ficar à vontade demais com o recrutador. A gente na entrevista, às vezes, pensa que é amigo, ficou amigo, né, tá muito à É. vontade e vai soltando as coisas, e isso não é interessante, né. Lembre-se, é um momento de entrevista, ainda tem aquela seriedade. Mesmo que o recrutador ele seja, né, mais espontâneo, te deixe à vontade, faça algumas piadas para quebrar o gelo, você tem que lembrar que ainda tá no momento de entrevista. Então, assim, não leve, situações do seu dia a dia que você imagina que vai te prejudicar no processo seletivo, como defeitos e principalmente ficar alegre com eles, né, como uma questão da pontualidade. Eu sou atrasado Eu aqui. sou assim mesmo. Tá tudo certo. Ou Nunca vou. quando você usa gírias demais e fala: "Ai, eu sou louca". Já teve casos Nossa, assim. eu também, "Ai, que eu muito. sou louca mesmo". Eu: "Não, gente, É, lembre-se, um pouquinho de seriedade". Meninas, é. outro ponto também importante, Jeff, o que não falar, é não falar mal por onde você já Pelo passou. amor de Deus. Gente, isso é uma das coisas que comigo mais acontece. Sim, porque é o que Rosana falou, as pessoas às vezes se sentem muito à vontade naquele processo e falam mal de empresas que já passaram.
Não precisa. Você não deve, na E verdade, se engana, né? né? Porque às vezes a Pois pessoa diz é. assim, olha, não falando mal. Não Aí, falando minha filha, mal. olha, daí pra Exatamente, frente vai já foi embora. embora. Então é importante você ter cuidado. Se você quiser relacionar algo que aconteceu de negativo naquela empresa, é importante que você relacione trazendo uma solução que você Isso, fechando o trouxe. ciclo. Um Fecha o fechamento ciclo, positivo. um fechamento positivo e não falando mal da empresa, do gestor, do tempo que você passou ali. Muito cuidado com isso também. É, e pode acontecer, viu? Pode. E Inclusive pra quem não tem acontece, né? experiência, né? Para quem não tem experiência, né? Ah, não vou falar mal de empresa porque realmente não tem como. Mas aí, quando você vai falar alguma coisa com relação a coisas que você passou na escola, você vai remeter muito a isso, né? Trabalho em grupo, relação com Faculdade. professores, mesma coisa, não fale mal, né? Ah, quando eu fazia trabalho em grupo, como é que era o teu comportamento? Ah, eu odiava trabalho em grupo. Então isso não é interessante. E às vezes eles Mas e por trazem que você isso. odiava? Isso. Ou então traz isso como positivo. Exato. Ah, eu odeio, porque eu sozinho produzo muito melhor. Então, mas em Tu que vai precisar cenário se vai ser necessário relacionar, eu ter né? alguém que só gosta de trabalhar sozinho? Isso. Né? E às vezes você entrega o que talvez não precisasse. Eu acho que não Exato. é desse jeito. Fora que mostra, e aí, ó, anota essa dica, gente, mesmo. É muito importante. Às vezes você está. Não é só mostrando, você está destacando uma coisa que você precisa desenvolver. Por isso eu acho importante dizer: isso é um problema e eu estou trabalhando nisso. Isso. Aquela pergunta, né, que vai ter, eu acho que sempre em um momento vai acontecer e que todo mundo faz uma bagunça mental, viu, gente? Quando pergunta: "E aí, seus defeitos e suas qualidades?" Que todo mundo Trazendo. diz perfeccionismo. Ai, meu Ai, Deus. Deus, vamos lá. Não fale. Eu comungo da mesma fala que Rosana trouxe. Hã. É importante que você seja sincero no seu processo Sim. seletivo. Primeiro que ninguém vai conseguir segurar uma máscara por muito E não tempo. estamos esperando nenhuma resposta. Exato. O recrutador, ele quer lhe conhecer, ele Sim. quer entender. Então, você não precisa sempre utilizar: "Eu sou perfeccionista". Nossa. E é importante também que a gente se conheça, né? Exatamente. E é o mais importante que você diga algum ponto que realmente você tenha a melhorar, mas que você traga soluções que você está buscando para resolver Sim. aquela questão. Então, como Rosana disse: "Ah, sou vivo atrasada. Eu tenho um problema com atraso, mas eu estou buscando desenvolver isso. Eu não sou uma pessoa que eu lembro muito fácil das coisas, mas eu ando sempre com a minha agenda e anoto tudo para não deixar esquecer". Você não deixa o negativo lá, né? Exato. Então, Exato. se você precisar falar de um ponto a melhorar, fala de um ponto a melhorar que realmente você tenha, fugindo do perfeccionismo, e o recrutador já espera isso, né? Mas traz uma resolução para aquilo. Quando falam perfeccionismo, fala, mas fale agora outro. É, Eu quero outro também. Sim, mas diga um de Porque verdade. isso aí eu acho que você leu no Google. A gente não demonstra, mas gente, na cabeça da gente. Sim, me Nessa hora faz uma conta. coisa assim, Oh, não. sério. É mais ou menos isso. Porque, primeiro que eu acho que perfeccionismo não é um defeito. Exato. Né? Exato, não é. O que acontece por Exato. você ser perfeccionista pode ser: olha, talvez o que você tá querendo dizer, se você não olhou no Google perfeccionismo, você tá querendo dizer: olha, eu me cobro muito, isso gera ansiedade, mas eu tô trabalhando nisso, Isso. né? E aí Talvez eu você quero falou dizer da outra coisa. ansiedade, é outra coisa que falam bastante, né? É, eu acho que é a palavra do Usam. momento, A né? palavra do momento, É, é. exatamente. E também a gente nem pode invalidar, porque olha o que a gente tá vivendo, né? A gente tá Verdade. saindo de uma situação Verdade. inflamatória mentalmente. Sim, mas aí por isso que é tão importante que você seja sincero, Jeff. E é importante que você desenvolva o autoconhecimento. Quem melhor do que você para saber as suas qualidades e os seus pontos a melhorar? Então, antes do processo seletivo, faz uma autorreflexão. Entende quais são os pontos que você realmente precisa melhorar. Tenta listar pelo menos 3 pontos que você precisa melhorar. E se você precisar responder essa pergunta, você vai estar bem lembrado do que responder. Sempre trazendo um ponto a melhorar e algo que você está fazendo ou que você pode fazer para resolver aquela questão. Da mesma forma, os pontos positivos. Também faz um processo de autoconhecimento, de autoavaliação. Pensa os 3 pontos positivos que você tem. Se você não conseguir lembrar, lembra aquilo que as pessoas falam sobre você. O que é que as pessoas sempre relatam sobre Jeff? Você pergunta pra Pergunta pessoa. para as pessoas, exatamente. O que é que as pessoas É sempre um te bom exercício elogiam, isso. não é? E tenta listar pelo menos 3 pontos positivos, 3 pontos a melhorar, para que na hora possa fluir naturalmente. Com Sim. certeza. E não dá pra gente dar como resposta eu não sei.
Eita, Como não é tô que você lembrando não agora. sabe? É, Você precisa se conhecer, saber exato. pelo menos um defeito. Na verdade, vamos te perguntar assim, um ponto a melhorar. Eles não usam muito essa palavra, né? É, Isso. perfeito. Mas você precisa pensar nisso. Você tem anos consigo e não sabe, né? O que É. você Verdade, tem a Rosana. desenvolver. Então, essa resposta, você pode até pensar de imediato algo. Eu acredito que é até melhor falar perfeccionismo do que não falar nada. Não Falar, eu não sei. É, sei. é. Ninguém é É menos perfeito. pior. Verdade, é menos Acho que é pior. menos Eu pior. acho que ainda é melhor falar perfeccionismo. Porque aí a gente diz, Exato. mais um, né? Mais um. Deixa eu falar. E aí também uma coisa bem interessante a gente falar, dar exemplos de situações que já aconteceram. Perfeito. Porque, por exemplo, eu sou Ajuda. ansioso. Perfeito. Só isso? Não, mas por que você é ansioso? Me fala uma situação que você foi ansioso. Vamos te perguntar isso. Então você precisa estar preparado para responder também essa questão. Eu sou perfeccionista, mas por quê? Em algumas situações eu faço dessa forma e eu acredito que isso me prejudica. Então isso é um ponto que eu tenho a melhorar. Perfeito. Você deu Poderia fazer exemplos de um outro práticos da jeito. sua vida, que você realmente, né, tem mostrado que aquela característica sua tá te prejudicando. Então, Perfeito. sim, é um ponto a melhorar. Perfeito. Gente, eu acho que a gente tá dando ouro, assim, sabe? Porque as pessoas querem saber e ainda tem direcionamentos errados. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem é o que eu trago do meu discurso. Tem gente que acha que isso não importa ou nunca parou pra pensar, mas quantas vezes eu trago alguma coisa no meu discurso? Por exemplo, eu fiz um processo seletivo há 2 semanas atrás que teve uma candidata que eu contei, assim, enquanto eu anotei, ela trouxe 9 vezes a palavra chata. E em diversos, porque, gente, processo seletivo tem várias etapas, viu? Eu vou pedir até para as meninas falarem um pouco sobre etapas também. Mas ela disse que ela era chata, diretamente ou indiretamente, 9 vezes. Então, para quem tá ouvindo, é muito. Você ouve tanto chata, chata, já que você fica pensando, caramba, no que. Até chegar ao ponto de perguntar mesmo. Eu cheguei a perguntar, por que você se considera chata? As pessoas dizem que você normalmente, em que situações? E aí, será que a gente não pode induzir a pessoa a ler a gente de um jeito que a gente, né, não É, é uma coisa que não precisa aparecer? com Sim, certeza. sem sombra de dúvidas. Imagina só, Jeff, para essa vaga que a pessoa está concorrendo, ela vai precisar se relacionar com um É, público. Você contrataria uma pessoa que é chata? Se ela é chata, pouco provável ela sabe se relacionar com o público. Então eu preciso ter muito cuidado quando eu vou me vender para o recrutador, principalmente dependendo da vaga, da função. Então eu preciso ter muito cuidado com como eu me vendo e linkando sempre a minha conversa com a função que eu vou desenvolver. Então, se é uma pessoa chata, pouco provável você contrataria se ela precisasse se relacionar com pessoas. isso é tão forte, né, a ponto dela falar tanto. Exato, Exatamente. exatamente. E ela precisa buscar resolver essa questão. Não é? Atenção. Tem coisa que a gente não pode falar, né? Enfim, senão a gente não vai conseguir executar. Mas dentro do que a gente pode falar, o que normalmente compõe, assim, a estrutura de uma entrevista, né? Quando a gente tá falando com esse jovem que vai passar por isso já já, o que ele deve esperar da entrevista? Cheguem na hora. Se tiver algum problema, avise antes, vá para a entrevista. Aí depois disso, que estrutura eu devo ter na cabeça? Bem, a gente tem que levar em consideração também se é um processo seletivo presencial ou se é online Sim, hoje em dia, né? Importante. Mas assim, para entrevistas iniciais com pessoas que estão ainda ingressando, né, começando a carreira, geralmente a gente vai estar querendo conhecer mais a pessoa na sua totalidade, mesmo questão de personalidade, e aí vai remeter muito a questões do ensino médio, por exemplo, né? Como é que essa pessoa se comportava, né, nas aulas, quem era ela, né, na apresentação de trabalhos, se era aquela que gostava de apresentar. Então, a gente vai querer saber esse tipo de comportamento dentro, né, desse ambiente escolar. Então, isso vai ser importante, é o seu trunfo, já que esse jovem, né, ele não vai ter tanta experiência profissional, talvez é um jovem aprendiz ainda, né? Mas se for uma pessoa que não tenha nenhum tipo de experiência fora, né, só empresas familiares em alguns casos, a gente pode remeter muito a isso. E aí, em entrevista, a gente vai querer conhecer, né, quem é aquela pessoa, o que ela sabe fazer hoje e o que ela se propõe a aprender, né? É uma pessoa que gosta de aprender coisas novas, que tá lá, né, para interagir com pessoas,
pessoa. Se for uma vaga de atendimento, é uma pessoa que gosta de falar, que gosta, né, de se apresentar em público, vai ser importante isso. Uma pessoa mais tímida, a gente não vai conseguir colocar de frente, né, para um atendimento presencial. Então, eu vou colocar ela trabalhando, quem sabe, dentro de um setor de TI, dentro de um setor que lide mais com documentações. Então, a entrevista, a gente vai querer mapear esses perfis, né? Então, você tem que se preparar, de fato, se conhecendo, sabendo, né, se é uma entrevista presencial ou online, porque a gente vai, de fato, né, pensar na questão de cenário, né, a gente também tem que pensar um pouquinho também na nossa postura, né? E É um ponto aproveitando a mais, isso, né? fala um pouco sobre essa entrevista online. Porque a Perfeito. gente perde, esquecendo que eu sou recrutador, olhando para o outro lado, você perde várias coisas que você pode usar a seu favor, né? Muito, O muito. corpo, a roupa, não aparece, você não tá mostrando tanto, né? O que é que a gente pode dizer para eles sobre entrevista online? Mas aí, quando a gente pensa em entrevista online, você vai pensar que eu tenho aqui, né? Esse visual Sim, só. é. Então, a questão do gesticular também vai ser analisado. Então, você não pode estar lá de frente para o celular, né? Ou um computador, mas geralmente é um celular. Eu faço muita entrevista online hoje, né? É, eu também, Então, nunca. geralmente, a pessoa vai estar lá parada. Se você tiver com a câmera bem posicionada, você já vai ter, né, um ponto a mais, porque tem pessoas que não posicionam bem, então você vai estar, às vezes, com o rosto cortado, mostrando demais o corpo. Então você tem que pensar nisso, a primeira coisa, tá? Posiciona bem o seu celular para que ele também não caia, às vezes isso prejudica. Eu não Antes, vou dizer faz que isso isso, antes. isso Antes, se reprova. prepara, Ah, o né? celular caiu, ou descarrega. Isso não vai reprovar você se você estiver fazendo uma boa entrevista, mas vai contar se você já tiver, né, com uma entrevista. eh, de Não, Não muito boa. isso, não tiver conseguindo o talvez teu chamar muita desempenho não atenção. tiver sido, né, Vai contar. suficiente para aquele momento, e se fizer, o celular descarregou, o celular caiu, ou ficou mal posicionado, isso vai estar levando, não, a gente vai estar levando em consideração também no processo seletivo, né. É, porque você chamou a pessoa, sei lá, uma semana. Porque pra você, gente, às vezes pode ser assim: "Gente, mas eles estão falando que esse meu celular", não, a gente não tá falando isso. A gente tá dizendo que a gente te convocou há uma semana, às E você vezes. não se É, E você não se preparou, preparou pra né? fone, meia hora, microfone. não testou, não É. ligou pra alguém, disse: "Olha, eu vou fazer uma entrevista já já, vê se tá bom". Isso, Não é. exato. Cuidado também no local onde você vai fazer Sim. esse processo, né. Importante. Sim. Se você tá na sua casa e você divide a casa com muitas pessoas, avisa pra todo mundo: "Pessoal, daqui a meia hora eu vou entrar em um processo seletivo, eu vou estar fazendo uma entrevista, então, por favor, me ajudem com o silêncio da casa". Busca um local que seja mais reservado. O ambiente também, Jeff, precisa ser um ambiente no máximo neutro, onde não tenham muitas É. passagens, né, onde as pessoas não estejam passando. Busca um local organizado. Então são importantes também, são pontos importantes também para esse É. processo. E se prepara antes. E vale salientar que não é porque a entrevista é por vídeo que eu não preciso conhecer a empresa, que eu não Exatamente. preciso estudar, que eu não preciso me desenvolver entendendo qual é aquela função. Da mesma forma, você precisa também conhecer a empresa, fazer os links entre a função que você vai exercer com quem é você, né, com o seu comportamento, De da fato. mesma maneira. A única questão é que você vai precisar se preparar, como Rosana falou, com o Se celular, com o programa. fone, se organiza. Cuidado com a vestimenta Fale Importante. sobre isso, por também. favor. Não é o fato Explanem, né, não é o fato de ser por vídeo que eu vou, me colocar, de uma maneira diferente do que fosse presencial. Então, Exato. se é uma vaga mais formal, também se veste mais formal para aquele processo. Sim. O recrutador vai estar te olhando já como um possível a função que você vai estar pretendendo. Então, cuidado com a vestimenta. Se é algo mais formal, se veste mais formal também, tá? Como se você estivesse indo para aquele Pra processo lá. seletivo É. in loco, né, indo para a Exatamente. empresa. Eu brinco que eu digo assim, campeões de quem não vai bem em entrevista à distância. Anotem isso também, eu vou falar do jeito mais popular possível pra vocês entenderem. Cara de banho, Cara de que é aquela cara banho. assim, um Botar de cabelo banho. coladão assim, Exato. tipo, Isso tomei quando não tá com o banho. cabelo molhado ainda. Isso, ensopado assim. Cara de sono, tipo, Sim, acabei de acordar, gente. acordei 5 minutos antes. Não. Sim. Ou aquela cara de desespero.
né, que é tipo: "Não sei o que estou fazendo aqui, não Exato. estou Isso. preparado". E isso não quer dizer Exato. que você vai conseguir reprimir, mas eu preciso conseguir administrar. A gente falou isso Exato. num episódio de soft skills, inclusive, né. Não é reprimir, é É administrar. administrar, perfeito. E se a gente só tem um quadrado, como o Rô falou, gente, tudo que tá no quadrado, pra mim, vai pesar Vai muito contar muito. mais, porque eu só tô vendo aquilo. Uma Exato. mão aqui, ó, aqui, gente, a gente, ó, não bateu no Exatamente. Tá microfone, tudo certo. na entrevista, na telinha desse tamanho, a minha mão, ó, tá aqui, né, tudo isso importa. Isso, muito. E importa muito. Por isso que eu preciso me preparar para aquele momento. Quando eu me preparo, se eu estou, por exemplo, ansioso para aquilo, se eu me preparo com antecedência, eu vou conseguir parar um pouco, eu vou conseguir respirar um pouco. Posso até colocar uma música que eu gosto, que me traz Uhum. tranquilidade. Se eu estou Uhum. me preparando com antecedência, eu consigo fazer isso. Ou eu Perfeito. consigo, nesse momento que antecipa a entrevista, fazer um breve rascunho sobre quem eu É, sou, coisas que eu não trazer posso à memória esquecer. coisas que eu não posso esquecer. Então é se preparar para aquele momento. Se eu acabo de acordar, já vou ligando o celular, eu realmente vou ficar com cara de É. quem acabou de Jogar uma água gelada, acordar, gente, aí porque e o recrutador E vai mostra que perguntar: "O você que é que tá não teve acontecendo?", né. preocupação, não teve Exato, não teve interesse com esse aquele momento. cuidado, né. não teve Não cuidado, teve né, o porque isso demonstra cuidado. cuidado. Isso. Roupa, né, uma das dúvidas das pessoas também e eu acho que isso é uma construção social. A Sim. gente construiu que você é competente se você está vestido formalmente, É. né, que é, no popular, camisa de botão, né, Ainda tinha sapato uma. social, se for mulher é salto. É Perfeito. é isso ou não é isso? Não, não. Não precisa usar aquela camisa de manga, de Você botão, nunca fechado. usa. Pois é, Tá só para lá aquele momento. guardada. Aí, bem engomadinho lá, engessado. Acho que não precisa mais Não. disso. Hã. Acho que a gente conseguiu superar esse Que momento, né? bom, É, que é. bom. É de extrema quer falar, Rô? Desculpa, pode Não, pode falar. falar. É de extremamente, extremamente importante que eu também me respeite enquanto indivíduo, Jeff. Sim. Até porque a gente tem uma identidade, né. Eu quero ver Exatamente, essa identidade também. exatamente. Eu me relembrei de quando eu era adolescente, que estava iniciando os processos seletivos, e eu tinha uma professora que ela dizia: "Mesmo que você não goste de camisa social, você vai deixar uma camisa social separada no Eu Pra guarda-roupa, tive essa e entrevista. professora também. todas as E entrevistas eu que já fiz entrevista Será que é a engomadinha. mesma? e todas as entrevistas que você for, você vai com ela, porque você precisa estar alinhada". Passaram uma imagem de Gente, seriedade. exatamente. E eu quanto indivíduo, sobre as coisas que eu gosto, sobre a minha personalidade, também é importante. Porque lembra que é um relacionamento, que é um casamento, então eu não posso enganar a empresa sobre quem eu sou, Realmente. trazendo um personagem sobre aquilo que eu sou. Então a empresa também precisa me respeitar quanto indivíduo. Agora, o que a gente precisa levar em consideração é o que a gente não deve usar. Acho que nem Sim, não pode, aqui não Não é o deve. momento. É um ambiente corporativo, a gente precisa ter, perfeito, né? isso. Tomara que caia, as meninas. Então É. vamos evitar, não é ideal, nem entrevista, nem para trabalhar. Então, eu Sim, acredito que a maioria das empresas vão ter esse tipo de regrinha com relação à vestimenta. Mas, assim, controlar a questão de como se vestir, de estilo, eu acho que não é ideal hoje em dia mais, né? Eu já fiz entrevista, a minha primeira entrevista para estágio tava meio engomadinha, social, fechada. Meu Deus! E assim, aí eu fui pra entrevista, mas depois a gente não vai usar aquilo. É. Então não exato, adianta. Então eu tô exato. montando um personagem, entendeu? Isso. Mas eu aprendi também que era pra ser assim na entrevista, E Todo a entendeu? mundo e a aprende. É, professora ainda dizia: "Tem que ser uma camisa branca". Ou então listrinhas bem fininhas, assim, fininhas. que a gente E encontra naquela loja que vocês estão pensando agora, que gente! tem um pacotinho. Então, mas eu tô falando isso porque a gente chama isso, gente, no mundo do trabalho, de inovação e tal, de dress code, né? Código de roupa, código de vestimenta. Que é praticamente dizer, eu posso falar sobre mim pela forma que eu me visto. E, Exatamente. e, e aí, olha aí, outra coisa pra você anotar, né? Segura essa dica aí com você. Todas as vezes que eu estou sendo visto, o que é que eu quero que as pessoas olhem pra mim? Eu quero que elas escutem o meu discurso, ou eu quero que elas olhem pra mim. Naquele momento, é mais interessante vender o que você é ou vender o que você tem, sabe? Perfeito. E eu acho que isso já resolveria muita coisa, porque, sei Com lá, certeza. um decotão, né, lá na entrevista. O que é que eu quero transmitir naquele momento? Eu quero que eles olhem, que ele veja que eu sou uma mulher bonita, né, uma pessoa, eu tenho outras questões na minha vida, ou eu quero que eles olhem para o que eu tô falando, para a minha carga, né? E isso serve para quem não tem experiência também. Com certeza. Porque senão vão achar que tem uma relevância, assim, eu nunca trabalhei, então eu não sei, e tá tudo bem.
E depende da área que a gente está fazendo a entrevista, a gente também tem que pensar nisso, né. Se for uma área mais de marketing, né, uma empresa que seja uma empresa moderna, mais jovem, então eu posso ficar à vontade, eu posso até usar uma camisa, né, com estampa, tudo bem. Agora se eu tô indo para uma empresa que é uma empresa, assim, mais formal, eu já conheço, eu estudei, né, me preparei pra entrevista, então eu já sei que é uma Sim, empresa eu formal. sei o que é que eles pregam lá na Então, não empresa. preciso com aquela camisa de manga. Pode tirar ela, não precisa comprar não, tá? A gente só compra pra entrevista. Eu compro uma Ou pra um básica. casamento. Eu acho É que verdade. Mas uma polozinho, uma blusa básica é o ideal, pronto. o que Para os chama meninos, né. o que chama mais atenção, então, é saber se a pessoa teve cuidado, Sim. Exato. né, na aparência. E isso não é sobre o que vestir, é sobre eu olhar pra pessoa e dizer: "Caramba, ele olhou as unhas, ele penteou o cabelo, Perfeito. ele é o cuidado Se para o momento". organizou, exato. É isso que eu Exatamente acho que a gente isso. precisa e olha aí, gente, talvez você já acabou de vir dessa referência do vestido social, e a gente tá lhe dizendo que a gente quer que você demonstre um cuidado com o momento, né. É igual um namoro, e o que falou do casamento, eu acho que é isso mesmo. Se é o primeiro encontro, se der tudo errado, provavelmente não Exato. vai acontecer nada depois. Perfeito. É igual. É igual, É uma sim, analogia muito boa. sim. Vídeo currículo. Que não é o tema, viu, gente, vídeo currículo, mas eu acho que acaba sendo uma pré-entrevista. Com certeza. O que é que a gente quer quando a gente pede um vídeo currículo? Bem, no currículo que a gente coloca o que a gente está estudando, ou o que estudou, com o que a gente trabalhou, e coloca também algumas competências, a gente vai pensar nesses detalhes, o que se eu sei inglês. Então, no vídeo currículo, é basicamente a gente falar, né, apresentar, vender o nosso peixe naquele momento, geralmente em 2 minutinhos, né, e Sim. tudo, né, tudo isso que geralmente é pedido naquele currículo formal, aquele currículo escrito. Então você vai começando falando sobre você, né, "Ah, sou Rosana, sou psicóloga, eu atuo com RH há 6 anos, então eu falo, eu estou estudando, né, eu atuei em tais empresas com tais segmentos, se eu não atuei, eu trabalhei, fiz trabalhos voluntários, falo, remeto à questão da minha vida escolar também, se eu não tiver experiências Sim, fui profissionais. líder, Importante. sempre era representante, era aluna Exatamente. monitora. Fala sobre as suas competências, habilidades. "Ah, eu falo bem em público, eu consigo me posicionar, eu era vista por isso, né, fui aluna referência", alguma coisa do tipo, mas sempre vendendo, né, o seu potencial. É um vídeo currículo, é o momento de você se vender. Então você Perfeito. vai vender seu peixe lá. E aí faz o encerramento positivo sempre, né. Pelo amor de Deus, não deixa a porta aberta. Isso. E não ficar preso ao currículo impresso. Porque eu Não é já a vi leitura do não é Não uma é a currículo, gente. leitura, leitura. não é uma Até porque leitura. no currículo impresso a gente não vai colocar lá, eu era assim e tudo mais, não, mas Exato, falando você vai dar exato, exemplos. exatamente. Pode ficar muito à vontade para gravar esse vídeo currículo respeitando a tua trajetória. E resumindo, E né. resumindo, É, exatamente, não pode ser algo muito longo, mas como Rosana falou, em torno de 2 minutos, eu acredito que já é o suficiente para isso. E seja muito espontâneos na gravação daquele vídeo currículo, não fica preso só o que tem lá no papel, né. Exato. Eu acho que a espontaneidade é o que a gente espera do candidato, né. Porque, assim, tem pessoas é questão de personalidade mesmo, são mais tímidas, mais travadas, é natural. Mas mesmo sendo uma pessoa tímida, a gente consegue mostrar um pouquinho de entusiasmo com Isso, a seleção, com aquele momento. Quando você faz entrevista com um candidato e aquela pessoa ela tá lá, ela não mostra nenhum travada. entusiasmo. É. "Ah, eu estudei sobre a não tem empresa", não tem reações. reação, "É, isso aqui", e aí não também não gesticula, só não sorri, não faz nada, aí às vezes você faz uma piadinha pra quebrar o gelo e a pessoa: "Não façam isso, mostrem um Entusiasmado pouquinho", zero por aí estar você ali, né. nossa! Então É, assim, existe a questão da timidez, é claro, a sim. gente também não pode fingir: "Ah, eu sou espontâneo", não é, a gente vai perceber Até porque também, Isso, se né, que tá sendo fingir, verdade. forçado, fica uma né. coisa bem Verdade. engraçada, inclusive. E Eu fico Exato. e o Então não desesperado. é pra forçar, mas tente de fato ficar espontâneo, como se você tivesse com vontade, tivesse feliz de perfeito, estar ali, porque isso perfeito. também vai contar muito, né. Muito. E Jeff, treina. É. Treina, depois tu treina Na frente mais do um espelho pouquinho, depois resolve. tu treina mais, depois tu treina mais um pouquinho. Não precisa fazer a primeira gravação e mandar. Treina, vai treinando, vai Assiste o verificando como é que o vídeo. vídeo tá, vê se o áudio tá legal, se foi posicionado a câmera de uma forma bacana e treina o teu discurso. Vai pra frente do espelho, grava, se escuta, se vê. Quando você tiver um produto ali que você acha: "Não, esse aqui vai conquistar o É, recrutador", é. aí você encaminha. É, eu acho que o vídeo currículo engana um pouquinho quando
vocês vão viver isso já já. A gente está no momento que muitas vezes ter um vídeo currículo, ter uma pré-entrevista online é muito útil para a gente que é recrutador, porque num filtro grandão a gente consegue já tirar quem está muito longe, né? E é talvez aquela coisa de eu preciso fazer tudo caber em 2 minutos. Né? Eu preciso que os 2 minutos entreguem o que ele precisa saber de mim agora. No currículo, gente, a gente não quer entender a sua história ainda. Porque a Ainda. gente vai lhe chamar. Lembra do namoro? O currículo é a Isso, paquera, então eu quero que a pessoa se interesse por coisas ali e ela diga: quero conhecer ele. perfeito. Talvez ele seja o que eu espero, não é isso? Isso, exato. Tu pode organizar como um pitch mesmo, um pitch, uma É, um apresentação. pitch. Gente, e o Wilka, muito, muito digital, muito digital. Pitch, veio de pitch deck, que é uma apresentação muito rápida que a gente usa Isso, nesse mundo de inovação. perfeito, exato. Então organiza essa apresentação. O pitch ele precisa ter em torno ali de 3 3 minutos no máximo. No minutos. máximo. Então vai organizando, conta as tuas habilidades, conta os teus objetivos, as tuas vivências, consegue organizar, fazer esse roteiro e aí você vai conseguir deixar fluir muito naturalmente o teu Sim, vídeo currículo. sim. E o nervosismo? Eh, vamos imaginar que, sei lá, fiquei nervoso, estou nervosa, é a minha primeira vez. Vai Como é acontecer, né? então, que vai Natural. acontecer, às vezes não é nem pela experiência, por querer muito, quanto mais a gente quer, mais a gente fica apreensivo. Como que a gente existe uma forma da gente transmitir ou deixar esse nervosismo de fato ficar claro que é só nervosismo, não é porque eu não tô preparado? Porque pode acontecer isso, assim, tem candidato que chora. Eu já fiz processo que a pessoa chorou, ficou nervosa, porque teve uma parte ali do processo que mexeu com coisas lá dentro dela, Uhum. e ela na hora, né, mas como é que eu transmito isso? Engraçado, né, eu tô falando praticamente, como é que eu transmito nervosismo sem demonstrar despreparo? Tem como fazer isso? Existe sim. Agora, quando a gente vai fazer uma entrevista, é natural que a gente fique nervoso, né? Sim. São poucas pessoas que eu digo: "Ah, não fico nervoso numa apresentação, quando vou fazer uma apresentação importante, né, no trabalho", ou até mesmo uma entrevista de emprego. Se for a primeira, é natural. Se for um jovem, mais natural ainda. Então, assim, existem sim algumas maneiras de a gente, mostrar que tá nervoso, mas, sem ser despreparado, né. "Ah, eu não estudei". Às vezes o nervosismo é porque a gente não Não sabe tá preparado, a né? resposta, aí a gente se embanana por conta daquilo, né. Ou decorou alguma coisa e aí deu E aí branco. esqueceu, deu branco, então o certo é não decorar, Não decorar. porque o branco acontece, principalmente quando a gente tá Isso, nervoso, né. verdade. Então, se a gente tiver com um textinho decorado, a gente vai acabar esquecendo. E aí, como é que eu vou improvisar na hora? Primeira coisa, eu não acredito que quando eu falo que eu tô nervosa numa seleção, né, os candidatos falam pra mim no caso, eu não acredito que seja algo negativo. Então, você Sim, pode: "Ah, eu tô muito nervoso", eu vejo que eu tô às vezes com a voz tô embargando. travando. Tô com a voz embargando. Então, Desculpa, fala, eu tô às vezes nervoso. admitir: "Ah, eu tô nervoso", mas quando eu percebo isso, eu acredito que eu consigo ajudar mais a pessoa. Eu Sim. ela admite que tá nervosa, Ah, é por eu já vou isso. Sim, interagindo. exato. E aí eu Sim. vou interagindo com a pessoa pra ela ficar mais à vontade. Então admita, se tá realmente naquela posição que às vezes a gente tá tão nervoso, tá tão embargando a voz já, então você pode chegar e admitir, né: "Ah, eu tô nervoso", mas também não fique se apegando a isso. Tem pessoas que ficam no meio da entrevista falando o tempo todo: "Ai, eu tô nervosa", se justificando. É. E não é justificativa, tá? A gente vai perceber, o recrutador ele tá preparado pra isso, pra perceber se você tá nervoso na situação, então não precisa sempre falar, não é a regra, você tem que falar sempre. Mas se você perceber que tá prejudicando o desempenho na entrevista, é interessante que você Avise. admita, porque às vezes sai um pezinho das costas, né, "Ai não", Ai, agora ela já sabe que é nervosismo. que às Não é vezes o Exato. candidato tá com medo do que o recrutador perceba que ele tá nervoso, não, todo né. mundo cria uma historinha na cabeça. "Ah, ela tá olhando pra mim. Ela Ela percebeu. tá olhando só Percebeu pra que eu mim". gaguejei. "Ai, eu fiz isso aqui, eu acho que não pegou bem". Esquece, tenta não Verdade. pensar É, nessas coisas. vive o processo. Entrega o momento, né, vai respondendo as perguntas, o que você se preparou. Quando a gente Sim. se prepara, né, é um ponto muito importante pra gente que a gente não fique tão nervoso. Se a gente se preparou, a gente pelo menos ganha 50% ali de Vai fluir confiança. mais É. naturalmente, né? Aí, o se preparar, lógico que a gente falou muito sobre, estudar sobre as empresas que a gente for Sim. fazer entrevista, né, mas estuda também sobre a função,
Porque às vezes a gente não tem nenhuma experiência, a gente vai se lançar no mercado de trabalho para uma função inicial, geralmente um auxiliar administrativo, um atendimento ao público, né? Então, são funções que vão ser diferentes. Então, estuda também a função, o que é que você vai fazer. Sim. Porque aí você vai falar na entrevista as habilidades que você tem, que são voltadas para a função que você Isso. está Eu vou concorrendo. destacar o que vai fazer eu brilhar. Às vezes eu Perfeito. tô fazendo uma entrevista para um auxiliar administrativo que vai trabalhar só, né, que na descrição da vaga, quando a gente se candidata, geralmente já tem, né, o que que aquela pessoa vai fazer. Então aquela pessoa só vai trabalhar com documentos, geralmente é num setor fechado. E aí eu vou falar que eu só falo das minhas habilidades de falar em público, entende? Ah, mas aí é É organizada, você é? irrelevante pra Não, lá, não sou organizada. Então assim, você também tem Sim. que se preparar para entender qual é o processo seletivo que eu tô concorrendo, né. É importante isso também. E Perfeito. aí eu vou ganhar mais confiança, com isso, o nervosismo ele vai ser menor, mas ainda vai existir, só que a gente tem que usar isso a nosso favor, né. Usando a nosso favor no sentido de se preparar mais. Quanto Isso. mais nervosa eu fico, então eu tenho que me preparar mais para a próxima entrevista, para conseguir com os meus erros corrigir, né, o que teve nesse momento hoje. Exato. E não olhar o recrutador como alguém que não quer que você passe por Primeiro que ali, um a gente não existe carrasco. pra eliminar. Gente, a gente não Não. existe pra eliminar ninguém. A gente quer ajudar mais do que A gente eliminar. quer Nós queremos que dê entender se você é bom pra certo. gente naquele momento e a gente pra Exato. você. Não queremos eliminar ninguém. A gente queria que todo mundo passasse Exato, pra ter banco. perfeito. Então olha o recrutador também como alguém humano, que Sim. tá ali querendo que dê certo. Pelo amor de Deus, né? A voz que todo ouve aqui, que fica na nossa cabeça, já me disse que o tempo tá acabando. E eu não quero perder a chance de perguntar uma coisa. A dinâmica dá medo. Eu acho que, em geral, quando a gente fala, vamos fazer uma dinâmica, as pessoas se assustam um pouco, principalmente você que vai fazer pela primeira vez. Se vocês pudessem me falar, claro que tem dinâmicas que têm objetivos diferentes, Sim, mas no claro. geral, o que é que a gente quer quando a gente faz uma dinâmica? O que é que a gente quer ver nas pessoas? A gente quer comprovar se tudo que você falou, geralmente a gente faz uma entrevista inicial com a pessoa, né. Então você vai vender seu peixe, eu sou assim, eu gosto disso. Quando a gente faz uma dinâmica em grupo, né, geralmente é um grupo de pessoas, eu vou conseguir avaliar se Jeff realmente é organizado, se ele gosta de trabalhar em equipe, se ele tem capacidade de liderança, né, eu vou comprovar. E lógico que em alguns momentos eu vou, perceber coisas que você nem falou. Então a Sim. gente quer analisar na prática como é que você se Comportamento comporta numa natural. equipe, né. E a gente consegue são vários objetivos, né, não tem uma dinâmica que vai avaliar tudo, tem umas que são Sim. mais globais, é claro, né, claro, mas assim, tem outras que vão ser só para um comportamento, né. Mas geralmente é para trabalho em equipe, falar em público, como é que você consegue se apresentar, como é que você consegue, se relacionar mesmo, né, com relação à liderança, a ser liderado, então tem dinâmicas que a gente vai fazer essa troca. Então, de fato perceber como é que você consegue, né, viver lá, naquele meio, com pessoas estranhas, que também pode causar um nervosismo, né. Sim. Exatamente. Sim. E conseguir fazer essa ligação entre quem é você, como você se comportou naquele processo, na dinâmica, com a função pretendida. Perfeito. Então, volto a dizer, sejam sinceros no processo. Não, eu sou alguém que eu sou líder. Eu sou alguém que tenho facilidade de me comunicar. Quando chega na hora da dinâmica, você é a pessoa que não fala, a pessoa que não Travou. sabe se vender, se relacionar. Então, é importante que você seja sincero, Muito. Eu né. vou falar de uma experiência pessoal, gente, minha. Pra quem não sabe, eu já passei por outros mercados até me encontrar em recursos humanos, né, há mais ou menos 7 anos. E uma psicóloga que fez um processo seletivo de uma empresa que eu já trabalhei, eu disse pra ela depois, a gente se encontrou como colega de profissão de recursos humanos, e eu disse: "Ó, foi você que virou a chave na minha cabeça". Por quê? Durante o processo inteiro que eu fiz com ela, eu fui extremamente interativo e comunicativo, e aí quando chegou na hora da dinâmica, eu travei. Eu não via lugar pra me colocar. Eu estava travado, né. E aí eu lembro que ela falou no final do processo assim, pode acontecer com vocês, viu gente? Fiquem atentos ao que a gente fala. Ela disse: "Gente, a gente teve um candidato que se destacou o tempo inteiro, e aí quando eu esperei força dele agora, não brilhou". Menina, isso eu morri naquele dia, viu gente? Aí renasci e estou aqui. Porque isso Ai. martelou na minha cabeça, assim. Eu nunca me perdoei por isso, e isso fez eu mudar. Eu percebi que realmente em algumas situações eu travava, mas eu só consegui porque eu consegui olhar pra mim de forma crítica, né. Eu acho que isso é o que a gente precisa trazer. Eu acho que a gente trouxe coisas de ouro, assim, que eu queria ter tido na minha época, eu não teria, Sim, né, passado queria. por isso. Sim. Mas
A gente sempre faz um checklistzinho assim no final, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu queria que cada uma trouxesse pra gente o que é que funciona sempre, sabe, o que é que funciona muito e o que atrapalha muito quanto candidato. O que é que pode atrapalhar muito ele e fazer com que ele perca a entrevista e o que é que pode funcionar muito se ele fizer. Bem, funcionar muito, eu digo por experiência comigo, os candidatos, ele têm mais sucesso comigo quando eles, de fato, eles demonstram entusiasmo, tá. Sim, Pelo menos, eu creio que as empresas elas buscam pessoas que querem, né, estar ali, que querem trabalhar, que querem mostrar algo novo. Então quando você demonstra que tem entusiasmo, que é uma pessoa que vai vir contribuir com o clima da equipe, ela já me ganhou, né. Lógico que se você trouxer situações passadas, né, falando mal de outras empresas, às vezes até já processou, né, outra no caso dos jovens, remete a trabalhos em grupo, onde eu não era bem-sucedida, eu não gostava de me relacionar. Isso aí a gente vai levando em consideração que talvez não seja interessante para a equipe que a gente tem formada, né. Então não é legal a gente trazer situações negativas problemas que eu tive com professores, por exemplo, ah, em trabalho em equipe, né, como líder de sala eu era muito autoritária, então assim, são situações que a gente tenta não levar isso, pra entrevista, porque vão ser tidas como negativas, sim. Eu vou ressaltar tudo que a gente já falou. sim, Vou falar sobre a questão de se preparar, conhecer a empresa, conhecer quem é você, estude sobre o cargo, se prepare para aquele momento, seja ele presencial ou seja ele por vídeo. Então faz esse checklist, né, e entende como é que funciona aquela empresa, qual é a função, qual é o teu perfil, né, se relaciona com aquela empresa, para que você possa fluir naquele processo seletivo. sim. E o que pode dar muito errado, além do contrário de tudo isso, assim. Não ser sincero, né, não ter entusiasmo para aquilo. Eu concordo muito com Rô quando ela fala: "Seja entusiasmado". É. Quando você vê aquele brilho nos olhos do Ah, quer candidato, mesmo. querendo estar É, ali, se ele quer, eu quero muito mais. é. Então mostre vontade, mostre o interesse, mostre que você se preparou, porque o contrário disso Sim, pode dar muito errado. sim, sim. Todo mundo tem bagagem, né. Sim, E isso independe de você já ter trabalhado em outros lugares. É sim. muito, muito legal. Gente, antes que alguém brigue comigo com o tempo, muito obrigado. Assim, eu ficaria é mais um episódio que eu ficaria aqui o dia inteiro, conversando com vocês, sem ver o tempo passar, que aqui não tem janela, não tem nada. E é uma honra ter gente assim, sabe. A gente tá fazendo um serviço importante, né, oferecendo conhecimento, preparando vocês. E se você não se sentia preparado ou preparada para a entrevista, se você assistir esse episódio na íntegra, aproveitar e maratonar a temporada atual e as outras, com certeza, de olho fechado você não entra mais. Acompanha todo mundo nas redes sociais, a gente vai deixar tudo que a gente puder de informação na descrição. Interage com a gente pra gente saber se deu muito certo ou deu muito errado, e a gente consegue melhorar alguma coisa também. E claro, gente, compartilhe com quem precisa, tá? A gente com certeza vai ter um encontro, ou já teve um antes, então até a próxima. Se cuidem, ó. Sucesso nessa entrevista.